Irmãos, antes de qualquer coisa, até para que eu não esqueça, os irmãos sabem que a presença de uma igreja em um lugar, ela sempre suscita a possibilidade de esperança na vida de muitos. Gostaria que os irmãos se lembrassem que há algum tempo atrás esteve aqui conosco uma pessoa, o nome dele era seu Hamilton. Seu Hamilton veio aqui durante algum tempo, não sei nem se ele está aqui hoje. Não me parece que não. Seu Hamilton era morador de rua e ele veio no sentido de pedir ajuda à igreja. E nós fizemos um esforço grande, colocamos ele na missão Braços Abertos, com todo o suporte. Mas seu Hamilton decidiu sair da missão Braços Abertos, por razões outras, e ele queria que nós estivéssemos ajudando ele dentro do projeto, do jeito dele, sem nenhuma tendência de mudança de vida sobre algum aspecto ou outro. Mas nós ajudamos até aquilo que nós podemos fazer por conta igreja. A igreja, ela suscita isso. Então, a igreja, ela por si só, quando você olha para uma igreja, mesmo que não tenha ninguém dentro dela, seja só o templo, a ideia de esperança ainda vem à mente das pessoas. Irmãos, eu não sei se os irmãos se lembram de um casal que ficava guardando carros aqui na frente da igreja. Uma senhora, uma menininha, assim, uma galeguinha magrinha, que sempre vem com o filho, o esposo dela que tem algum problema em relação ao uso de drogas, e eu conversei com eles para que eles pudessem, sobretudo ele que tinha dificuldade com isso, receber tratamento. E eu me lembro que nós marcamos para uma terça-feira fazermos aqui um trabalho de triagem para levar ele para uma outra casa de dependentes, e eu vim sozinho, ele não veio. Às vezes, irmãos, algumas tentativas de ajuda não dão certo. Hoje nós temos a grande possibilidade de ajudar mais uma pessoa que vem até nós, não são essas circunstâncias, mas ela precisa de que nós oremos por ela agora. Está conosco aqui a irmã Vânia. Irmã Vânia, ela é uma nova convertida. É alguém que tem acompanhado os trabalhos da igreja. Pelo que eu entendi do relato que ela me falou, recentemente ela teve um AVC leve, que não deixou ela com maiores sequelas, mas ela teve esse AVC. Como foi? Sim, ela passou 8 dias sem andar, ela está dizendo. E nesse contexto de tribulação, de problemas, o esposo dela também deixou ela, uma sequência de problemas ela tem passado. Ela está com todo o seu ser, digamos assim, afetado, atacado, porque emocionalmente falando, fisicamente falando, muitas coisas têm ocorrido. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. A questão do afastamento social, antigamente a gente tinha a possibilidade de interceder, de colocar a mão, de chegar junto. Hoje em dia isso é uma coisa tão difícil, tão complexa. Mas eu creio num Deus que restaura. E enquanto houver esperança do Senhor no meu coração, nós vamos continuar proclamando o Evangelho e vamos continuar fazendo o que precisa ser feito. E eu gostaria de pedir, irmãos, nesse momento, inclusive os irmãos da diaconia já estão verificando aí a possibilidade de ajudá-la, já foi comunicado ali a Guinise, os irmãos vão ver como pode ajudá-la de forma mais efetiva. Inclusive, ela tem algumas medicações, ela tem exames que precisa fazer, e a gente vai precisar ajudar ela. E eu gostaria, irmãos, de que nós clamássemos a Deus por ela, para que ela tenha a sua vida totalmente restaurada pelo Senhor. Eu creio nisso, você crê nisso?
Eu gostaria de pedir com todo esforço, eu sei que não é fácil, mas que você, Vânia, ficasse em pé aí no lugar onde você está, se você puder. Ela está com suas pernas inchadas. Ela está ainda com sequelas disso daí. Mas eu creio num Deus que cura. Ele pode fazer isso agora? Pode, irmãos, eu creio nisso. Você crê? Mas Ele também pode escrever a história de cura dela, utilizando a nós, como igreja do Senhor, como instrumento para isso. Não sabemos os meios. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. E os meios são Ele que vai fazer. Eu creio, mas a soberania do Senhor é maior. Então, eu gostaria que você estendesse a sua mão para ela. Nós vamos orar por ela agora. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, como igreja do Senhor, nós queremos colocar a Vânia nas tuas mãos. Nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor restaure ela integralmente, Pai. Senhor, restaura o seu físico, meu Deus, meu Pai. E que as sequelas desse AVC caiam por terra no nome de Jesus. Pai eterno e santo, Deus poderoso, abre as portas, Senhor, para as medicações, para os exames. Abre as portas, Senhor, que ela precisa. Mas nós cremos num Deus que pode curar agora. E é por isso, Pai, que clamamos. Se é agora, ou para frente, ou na próxima semana, ou depois, para nós não interessa, mas que seja o Senhor atuando na vida dela. Pai eterno, nós queremos colocar o emocional dela nas tuas mãos. Meu Deus, ela tem sofrido muitas pressões, ela tem sofrido muitos problemas, ela tem sofrido inclusive o abandono. Meu Pai eterno e santo, Deus poderoso, que o Senhor seja o protetor dela, que o Senhor seja o companheiro dela. Pai eterno e santo, nós colocamos ela nas tuas mãos e oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém. Pode sentar, minha irmã. Pode sentar. Irmãos, na semana passada eu ia falar sobre as epístolas paulinas como uma introdução. É uma espécie de palestra técnica. Eu preciso falar sobre isso antes de entrar o próximo livro que a gente tem da sequência, um livro em 1 hora. Para motivos de memorização, e aqui, irmãos, eu gostaria de alertar os irmãos para um fenômeno. Esse fenômeno, ele é um fenômeno que pode ser danoso para a sociedade. O que é que está acontecendo? Com o avanço da tecnologia, o homem está utilizando menos o seu raciocínio. É provável que alguns irmãos aqui não seja do tempo. Alguns, mas eu sei que tem outros que são. Eu sou de uma época em que os telefones públicos, para você ter acesso, tinha que ter umas fichinhas. E cada ficha tinha 3 minutos. Quem tinha telefone em casa, os telefones eram caríssimos, porque você comprava o telefone e comprava as ações da Telebrás. Lá em casa, depois de vender muita coisa, depois de muito insistir, a gente chegou a ter um telefone. Mas o que é que acontecia naquela época? O que acontecia naquela época é que muitas pessoas tinham os números dos telefones, dos amigos, na cabeça. Até hoje, muitos dos meus amigos de infância, eu tenho o número antigo do telefone deles na minha mente. Eu pergunto hoje a você que tem celular e que guarda todos os números aí no telefone celular, quantos desses números você já sabe de cor? Se der uma pane no seu celular, quantos desses números a tua memória tem abraçado? Eu vou ser bem sincero em relação a você. É possível que você não saiba nem o número do seu telefone. Irmãos, eu sou de uma tradição de comerciantes. Meu pai e minha mãe comercializaram durante 48 anos em Santa Rita, no mesmo ponto, no mesmo lugar.
Nós não tínhamos máquinas de fazer contas, aquelas coisas todas, mas a maioria das compras eram calculadas de cabeça pela minha mãe, pelo meu pai, e eu, quando participei da loja, tinha que entrar no esquema. Então, o meu raciocínio ficou aguçado para contas de cabeça. Irmãos, depois que chegou calculador e celular, peça para um jovem dar uma tabuada de 9. Por que é que eu estou alertando? Por que é que eu estou trazendo esse assunto agora? Irmãos, a maioria das facilidades que nós temos tido, a tecnologia tem nos ajudado, e essa tecnologia, ela nos transforma. Às vezes nos transforma, nos dando uma certa condição de prazer, mas às vezes ela nos deforma pelo excesso de benefícios que ela pode trazer. Então, a nossa mente hoje já é tudo mastigado, ninguém faz mais conta de cabeça, não. Ninguém armazena nada na cabeça. Raciocinar que é bom, muito pouco. E o que é pior, irmãos? Meditar, pensar, colocar coisas na cabeça, produtivas, boas. Muitos de nós temos tido dificuldade porque estamos lidando com um excesso de informações. Muitas informações chegam à nossa mente. A nossa mente, que faz parte do nosso ser interior, da nossa alma, acaba ficando encharcada de informações. Às vezes a gente não sabe de cor um versículo da Bíblia. Sabemos de muita coisa de forma superficial, mas muitas coisas importantes que deveriam tomar conta da nossa cabeça, nós não temos dado a devida importância, não temos raciocinado, não temos meditado. O que eu vou falar aqui, vocês já viram. Por que é que eu vou falar novamente? Porque eu vou insistir na memorização desses valores. Nós precisamos, irmãos, abrir um espaço na nossa mente. Os irmãos sabem que toda primeira quarta-feira eu falo sobre um livro em 1 hora. Por que é que eu falo sobre isso? Muitos irmãos estão lendo a Bíblia através do cronograma que a gente tem proposto. E a leitura bíblica com o cronograma que a gente tem proposto não é uma leitura na organização como a Bíblia está para nós. Ela tem a sua organização modificada com o objetivo de ter uma maior compreensão. Nesse sentido, irmãos, na primeira quarta-feira desse ano, nós falamos sobre o livro de 1 João. Os irmãos se lembram disso? Alguém se lembra aí? Dá um sinal com a mão. Você se lembra que eu falei no livro de 1 João? Porque é que o livro de 1 João é um livro que todo crente tem que ler pelo menos umas 7 vezes por ano. Porque o livro de 1 João tem como objetivo reafirmar a confiança dos crentes na sua fé e refutar falsos ensinos. É a vida cristã na prática. O livro de 1 João é uma sinopse do cristianismo. Se você tiver uma Bíblia, nunca leu a Bíblia toda, você é novo convertido, quer ter uma ideia real, prática, facilitada do que é ser cristão, o livro é 1 João. 1 João tem 2 colunas, Deus é luz, Deus é amor. Um momento de introdução, nos versículos 1 a 5. No capítulo 1, versículo 5, lá diz, Deus é luz. No capítulo 4, versículo 8, diz, Deus é amor. Em cima dessas 2 colunas, Deus é luz, Deus é amor, 1 João é construída, e o objetivo do livro é esse. Essas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Nós temos a vida eterna, não por causa dos nossos méritos, nós temos a vida eterna por causa dos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Ele abriu esses méritos para nós. Agora nós precisamos lidar
na santificação. Deus é luz. Quando dizemos que Deus é luz, existe um combate que faz parte do dia a dia do cristão. É a luta contra o pecado. Deus é amor. Irmãos, a maior expressão prática da igreja é ser reconhecida pelo amor de Cristo. Amor que acata, amor que abraça, amor que mostra a verdade em Cristo Jesus. No capítulo 5, ele encerra dizendo que essa vida poderosa nós só encontramos no Senhor Jesus. Vida eterna só em Cristo Jesus. Depois que lê 1 João, que só tem 5 capítulos, você que é novo convertido, leia o Evangelho de João. Por quê? Porque no Evangelho de João, ali o objetivo do Evangelho é provar que Jesus é o Filho de Deus. E você precisa conhecer o seu Salvador de forma mais íntima. O Evangelho de João é um evangelho que tem como prerrogativa principal registrar e exigir, digamos assim, por parte do leitor, que ele tome uma postura, uma atitude perante o Filho de Deus, que é Jesus o Senhor. O principal texto de 1 João, aquele que mostra o objetivo do livro de 1 João, do Evangelho de João, me perdoe, é João capítulo 20, os versículos 30 e 31. O texto diz: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Daqui você já tem a ideia de que muitos milagres foram feitos pelo Senhor Jesus, que não foram registrados nem nos evangelhos sinóticos, nem em João. Verdade. Mas no versículo 21 diz, aliás, 31 diz: estes milagres que estão registrados em João, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida eterna em seu nome. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós conhecemos o Senhor Jesus de uma forma mais íntima. O Evangelho de João ele pode ser dividido em 5 partes particularmente. O prólogo, que é uma introdução, que é logo no começo, e lá no final, o término, que é o pós-lúdio, os capítulos 20 e 21. Ministério público de Jesus, onde nós vemos os 7 principais sinais que mostram que Jesus é o Messias. O ministério particular de Jesus, do capítulo 13 até o capítulo 17, do Evangelho de João, só tem no Evangelho de João. Aliás, 92% a 95% das coisas que existem no Evangelho de João, só tem em João mesmo. Então, do capítulo 13 ao 17, é o chamado discurso do cenáculo. É aquele discurso íntimo de Jesus com os discípulos na noite em que ele foi traído. Nos versículos 18 e 19, a paixão. 20 e 21, ressurreição, e o pós-ressurreição no 21. Irmãos, o objetivo disso é que a gente memorize. Então, eu sei hoje, repare só, Evangelho de João, no capítulo 1, tem uma introdução lá, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí terminou o capítulo 1 até o versículo 17, é o prólogo. Do 18 para frente começa o ministério público do Senhor Jesus, vai até o capítulo 13. Isso ajuda, irmãos, a gente memorizar a palavra. É por isso que nós temos colocado essas estruturas, nós temos orientado os irmãos na leitura. Depois que você lê João, o que é que você vai ler? Você vai ler os evangelhos chamados sinóticos. Aí você vai atingir o primeiro bloco como leitor. Veja, você saiu de uma leitura de 5 capítulos, que foi 1 João, foi para uma leitura do Evangelho, que é 21 capítulos, agora você vai para uma leitura de bloco, uma leitura mais robusta. Aí, para compreender melhor a prerrogativa de cada livro, você vai ler, em primeiro lugar, o livro de Marcos, que tem uma proposição mais geográfica, mas é um livro que a temática dele principal é aquilo que Jesus fez. A temática principal, a postura dele, é uma postura de pregação. O que é enfatizado em Marcos são os milagres. Por quê, irmãos? Porque o livro de Marcos, ele foi destinado para aquele crente romano, novo convertido, gentil,
que poderia morrer a qualquer momento. Então, esse relato não poderia ser um relato longo, ele tinha que ser curto, objetivo. Então, Marcos é um livro que tem poucos capítulos. E ele gerou como fonte Mateus e Lucas. É isso que diz 90% dos estudiosos que estudam o Novo Testamento. Então, depois que você lê Marcos, você lê Mateus, Mateus é diferente de Marcos. Porque Mateus foi escrito para provar ao judeu que Jesus era o rei, o Messias, o filho de Davi esperado. Então, a leitura de Mateus já é uma leitura de ensino. A ênfase de Mateus está nos ensinamentos, está no cumprimento das profecias. Você vai ver em Mateus muitos ensinos dizendo assim, conforme havia dito o profeta fulano de tal. Por quê? Porque quem escreveu esse evangelho tinha na sua mente a ideia de provar que Jesus era o Messias esperado, contrapondo na vida de Jesus os textos do Antigo Testamento. E o evangelho do ensino. Existem 5 pregações, 5 ensinos muito bem consolidados no evangelho de Mateus. Leu Marcos, lê Mateus, aí depois você vai ler Lucas e Atos. Por que esses 2 livros, Lucas e Atos? Primeiro, o Evangelho de João você já leu. Segundo, Lucas e Atos, o autor é o mesmo. Tanto é que muitos estudiosos dizem que poderia ter sido escrito, o título poderia ser Atos do Espírito Santo na vida de Jesus, o que seria o Evangelho de Lucas, Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida da igreja primitiva, que seria o livro de Atos. O Evangelho de Lucas é rico no ensinamento das parábolas. A proposta do Evangelho de Lucas é ser um pouco mais cronológico, mais histórico. E depois, irmãos, que você lê Lucas, você lê Atos. Atos é uma espécie de pescoço do Novo Testamento. Ele liga o bloco dos evangelhos às epístolas. Então, aqui no meio, para fazer essa ligação dos evangelhos com as epístolas, que não são poucas, está aqui o livro histórico de Atos. Leia Atos depois de Lucas, porque o final do evangelho de Lucas se encaixa com o início do livro de Atos. Aí, logo em seguida, meu irmão, você lê o Sinótico e Atos, agora você vai ler as cartas de Paulo. Aí você olha para mim e diz, pastor, qual é o problema com as cartas de Paulo? Irmãos, a Bíblia ela é organizada? É. Só que a organização dos livros da Bíblia são teológicos. Quando chega nas cartas de Paulo, as cartas de Paulo estão organizadas da seguinte forma: da maior para menor, das cartas às igrejas para as cartas pessoais. Está organizado? Está. Tem uma organização. Qual é o problema? É que essa organização não favorece a leitura para quem é um novo convertido. Por quê? Porque quando ele termina de ler o livro de Atos, a primeira pancada que vem depois do livro de Atos é o apogeu, digamos assim, teológico de Paulo, que é a carta aos Romanos, uma carta muito difícil, grande, complexa. Para quem é novo convertido, para entender algumas coisas que estão ali na carta aos Romanos, ele não vai compreender logo, porque ele não tem maturidade ainda, e ele não conseguiu ainda conviver com muitas pessoas que pudessem auxiliá-lo nesse sentido. Aqui, irmãos, eu gostaria de mostrar aos irmãos uma ordem das cartas de Paulo, em que a pessoa vai lendo, vai entendendo, e ela vai vendo como a teologia paulina vai sendo construída.
primeiro, agora, na sua Bíblia, as cartas de Paulo, elas estão como? Elas estão, como eu disse, da maior para a menor, das cartas às igrejas, até as cartas chamadas cartas pastorais. Então, você vai ter Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, tudo isso são a comunidades, são a igrejas. Aí depois vem cartas que são para pessoas, na formação de líderes, sobretudo. Aí você vem 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon. Da maior para a menor, das cartas às igrejas, às cartas pastorais. Quem é que dá o melhor roteiro para ler as cartas de Paulo? As viagens missionárias. Se você estudar as viagens missionárias no livro de Atos, algumas dessas viagens vão dar dicas de que ao longo dessas viagens, Paulo escreveu algumas cartas que, se lidas de acordo com as viagens missionárias, a compreensão é melhor. Aí muda. Como é que fica o roteiro? Fica assim. Em primeiro lugar, você lê Gálatas. Depois, 1 e 2 Tessalonicenses. Depois, 1 e 2 Coríntios. Depois, Efésios. Depois, Colossenses. Depois, Filemon. Depois, Filipenses. Aí lê 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo. Aí depois que você passou por tudo isso daí, agora você está com know-how, tampa mesmo assim, você está bem com a substância boa mesmo, já compreendeu o jeitão de Paulo escrever. Aí agora você vai entender Romanos, que é praticamente o livro mais importante dessa teologia paulina. Agora vamos fazer um breve comentário de cada um desses livros. Gálatas. Por que Gálatas vem em primeiro lugar? Em primeiro lugar, irmão, Gálatas vem em primeiro lugar porque Gálatas tem uma ligação direta com o livro de Atos. É o livro que vai mostrar logo o início do ministério de Paulo, sobretudo quando ele teve a sua conversão, e vai mostrar um problema sério, que é a questão dos judaizantes. O livro de Gálatas é uma espécie de carta de alforria do cristianismo saindo do judaísmo. E aqui a gente vê a principal premissa teológica de Paulo: a justificação do homem se dá pela fé. É pela fé em Cristo Jesus. Aí depois que a pessoa lê Gálatas, ela vai ler 1 e 2 Tessalonicenses. Irmãos, quando você for ler uma carta, entenda para quem essa carta está sendo escrita. Qual era o problema de Tessalonicenses? Irmãos, o problema de Tessalonicenses é que era uma igreja nova, de 2 anos, mas era uma igreja que tinha uma questão teológica importante que estava gerando problemas práticos. Qual é a questão? Ela sabia que Jesus haveria de voltar, mas enquanto ele não voltasse, o que é que a igreja tinha que fazer? É aí que vem 1 e 2 Tessalonicenses. Enquanto Jesus não voltar, como igreja do Senhor, como é que nós devemos nos comportar? É em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que a gente vai aprender com esses irmãos de uma forma melhor. Irmãos, sabe o que estava acontecendo na igreja? Tinha gente que estava deixando de trabalhar, porque Jesus vai chegar, então não vou trabalhar mais não, ele vai chegar, vai resolver tudo. É nessa carta que Paulo vai dizer, me parece 2 Tessalonicenses, Paulo vai dizer: meu filho, é o seguinte, se não trabalha, não come. Simples assim, é bem prático. A teologia paulina, ela é muito prática. Ela tem uma parte dela que é doutrinária e uma parte que é prática. Paulo diz o papel da verdade, como é que tem que ser, faça assim, assado, é assim, assado. É uma literatura empolgante e os livros são pequenos. Aí depois que você lê 1 e 2 Tessalonicenses, você vai para Coríntios. Irmãos, a igreja aos Coríntios é uma igreja com problema. Muitos problemas. Era uma igreja que tinha banalizado os dons espirituais.
havia divisões, facções, separações, grupos dentro dela, um dizendo que era de Pedro, outro dizendo que era de Paulo, e outros com ironia dizendo que era de Cristo. Então, havia grupos, estava separado, tinha problemas, relações incestuosas entre membros da igreja, um camarada chamado Marcelo, que era terrível. Aí a 1 Coríntios é uma carta que Paulo vai pegar todos os problemas de Coríntios e vai colocar assim, os pingos nos is, olha, tem que ser assim, 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 assim. E 2 Coríntios é uma carta de reafirmação apostólica de Paulo. E Paulo vai pedir um pouquinho de desculpa, porque na primeira carta ele entrou com os dois pés, com as duas mãos mesmo assim. Ele pegou mesmo, olha, o problema é aqui, vocês estão errando assim, assado. E disseca mesmo, é uma carta a uma igreja problemática. Agora, pasme, irmãos. Se você ler o 1º capítulo de Coríntios, você não vai entender que ela tem os problemas todos. Mas de um certo ponto do 1º capítulo para frente, quando Paulo começa a relatar os problemas que tem lá, aí você vê. Irmãos, igreja grande com muito movimento, isso não quer dizer que ela seja, muitas vezes, totalmente saudável, não. Às vezes nós temos muito movimento, muita inchação e pouca saúde espiritual. Aí depois que você lê 1 e 2 Coríntios, aí você vai para as cartas da prisão, cartas que Paulo escreveu quando estava preso, Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. Dê uma atenção toda especial à carta aos Efésios. Por quê? Porque nela Paulo mostra a formação da igreja do Senhor. E nela a questão da soteriologia, da salvação, é explicada de uma forma muito didática, a Trindade efetuando a questão da salvação no capítulo 1, dos versículos 3 até 12, mais ou menos. Aí mostra o que o Senhor fez, mostra o que Jesus fez e mostra o que o Espírito Santo fez e faz na formação do corpo de Cristo. É uma carta para se entender a maravilhosa salvação do Senhor para nós. A outra carta é Colossenses. Irmãos, Colossenses é uma carta cristológica, mostra já de uma forma bem clara, bem resumida, o quão maravilhoso, importante, poderoso é o Senhor Jesus e qual é a função dele, a importância dele para a doutrina cristã. Aí depois você lê Filemon. Filemon é uma carta de Paulo que só tem praticamente um capítulo. Filemon é bem curtinho. Qual o problema de Filemon? O problema de Filemon é que lá vai estar lidando com uma questão que para nós não é uma questão do nosso tempo, mas lá mostra como o Evangelho do Senhor lidou com essa dificuldade. Qual é o problema? Irmãos, quando a palavra de Deus fala sobre escravidão, fala sobre escravos, não é pelo fato dela estar relatando que isso existe, ela está aprovando a existência disso. Então, irmãos, quando você lê no Antigo Testamento, que um homem, um outro exemplo do que eu vou estar trazendo, quando você lê do Antigo Testamento, por exemplo, que um homem como Salomão, ele teve 700 esposas principais e 300 esposas auxiliares, quando a Bíblia diz isso, ela não quer dizer que está aprovando esse comportamento, ela está simplesmente relatando aquilo que acontecia à época de Salomão naquela cultura. Tanto é que todas as vezes que fala de poligamia na Bíblia, o contexto nunca é bom, nunca é positivo, sempre é problemático. Sempre é problemático. Fique com aquilo que está em Gênesis. Macho e fêmea os criou, um para um, e aí é o princípio fundamental. Mas a Bíblia, quando se depara com sociedades poligâmicas, ela simplesmente relata o que ali está, ela não aprova o comportamento. Então, irmãos, quando Filemon mostra a questão da escravidão que havia no Novo Testamento,
A Bíblia ali não está dizendo que ela aprova aquilo que está acontecendo, mas o Evangelho dá uma nova leitura no relacionamento entre senhor e escravo. E como é que é essa releitura? É aí que você vai ler em Filemon. Não é algo que a Bíblia aprova, mas em sendo aquilo que a sociedade tinha naquele momento, o Evangelho fez e faz diferença. Depois de Filemon, Filipenses. Uma carta de Paulo, que Paulo está alegre. Louvado seja o nome do Senhor, uma carta de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E o relato de Filipenses, um relato apaixonado a essa comunidade, uma comunidade que chegou junto no momento difícil da vida dele, quando ele estava preso, ajudando não só a ele, como também ajudando comunidades que precisavam dele. Agora vamos para as cartas mais pessoais. Irmãos, as cartas de 1 Timóteo e Tito praticamente são cartas de formação de liderança. Paulo escreve aos novos líderes, sobretudo Timóteo, que era um líder jovem dentro da igreja. E Paulo vai escrever para Timóteo para orientar como é que ele deveria se comportar, o que é que ele deveria fazer, as dicas sobre a questão da adoração dentro da igreja, a dica sobre a questão da leitura da palavra, o que é a palavra, os relacionamentos, as santificações. Praticamente é uma carta de treinamento e liderança, só que ela é escrita de uma forma muito pessoal. Ela é escrita a Timóteo, e a partir desse relacionamento com Timóteo, Paulo vai explicando como Timóteo precisa ser e o conhecimento que ele precisa ter para ser um obreiro aprovado. Por que foi que eu coloquei Tito logo depois de 1 Timóteo? Porque são quase iguais. Se você ler 1 Timóteo e depois ler Tito, é quase que como se fosse uma repetição. Muitas coisas entre 1 Timóteo e Tito são praticamente iguais, porque o objetivo praticamente é o mesmo. Agora, irmãos, quando Paulo vai ficando velho, a carta de despedida da vida de Paulo, quando ele percebe que vai morrer, quando ele percebe que ele vai, digamos assim, fechar o ciclo de sua vida, aí vem 2 Timóteo. 2 Timóteo é praticamente uma carta biográfica. Ele vai estar falando sobre os finais de sua vida, vai estar se despedindo. Sabe como é que Paulo vai terminar a sua vida, irmãos? Ele vai terminar preso, pedindo que leve para ele os rolos para ele estudar, leva um cobertor para ele, porque ele está preso. E a situação de prisão, em épocas antigas, era uma situação complexa, porque o preso, ele tinha que levantar o seu próprio sustento, e foi aí onde as igrejas chegaram junto para ele. Ele vai terminar sua vida assim, num momento terrível, mas com muita esperança no coração. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo foi aquele camarada que teve um encontro real, pessoal, com o Senhor Jesus. Se você dividisse Paulo em pedacinhos, cada pedacinho ia dizer, só Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo é o Senhor. Ele foi um grande missionário, alguém poderoso em palavras e obras. Aí, meu irmão, depois que você viu todas essas cartas, agora sim, agora você vai para o apogeu literário de Paulo. Quando você lê Romanos, você vai compreender agora com muita facilidade. O que não ocorre se a pessoa lê na ordem em que está agora. Por quê? Porque a gente leva em consideração que a leitura é feita no tempo. Então, enquanto ela vai lendo, o tempo vai passando e ela vai ficando mais madura na fé, percebe? Então, ela leu Gálatas, participou de muitos cultos, foi na escola bíblica, interagiu com um e com o outro, viu uma pregação na internet, leu um texto na Bíblia de estudo. Ela vai crescendo, a pessoa vai crescendo. Quando ela chega em Romanos, que é o apogeu literário de Paulo, a sua ideia já está bem formatada e fecha. Porque a justificação pela fé
é o tema de Gálatas, a justificação pela fé também é o tema de Romanos. Aí fecha toda a teologia paulina. Se você quiser ter acesso a esses slides, é só pedir ao pessoal da mídia, que o pessoal manda para o seu e-mail. Se você veio com o celular aí, tira uma foto, vale a pena. Agora veja, se você quiser um plano de leitura, é só entrar em contato com a irmã Agnise no WhatsApp 32226422, que ela vai mandar um PDF para você, com um plano todinho lá, para você imprimir e ler bem organizadozinho em casa. Mas não deixe de ler, não. Outra coisa, irmãos, se você leu a Bíblia, leu 1 João, foi o seu primeiro passo, agradeça a Deus, louvado seja o nome do Senhor, consegui ler um livro. Se você leu os evangelhos, fechou um bloco, louvado seja o nome do Senhor, consegui ler mais outro bloco. Se você leu Atos, leu o pescoço, louvado seja o nome do Senhor, já li mais um, estou formando, vai devagarinho. Aí, lê as epístolas paulinas, depois que lê esse bloco, agradeça ao Senhor, louve ao Senhor, e assim você vai ficando motivado para ler a Bíblia. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas pessoas que lêem a Bíblia, querem ler a Bíblia toda num espaço de tempo muito rápido. Aí ela começa lendo Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito Santo de Deus parava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E o novo convertido lendo isso, ele com aquela mentalidade cheia de graça, ele começa a enxergar aquele velhinho em cima de uma nuvem, fazendo as coisas, e ele vai se motivando. Aí ele termina Gênesis, porque o livro de Gênesis pode ser dividido em duas partes, praticamente. Do capítulo 1 até o capítulo 12, é os princípios. Do capítulo 1 até o capítulo 11, os princípios. Do capítulo 12 até o 50, os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e José. Meu irmão, quando você lê a história de José no livro de Gênesis, você sai cuspindo fogo de fé. Aí começa Êxodo. Êxodo, o povo aprisionado, e o povo clama, e o Senhor levanta um libertador, e vem a praga, e tal. O cara que é novo convertido, ele fica, meu irmão, louvado seja Deus. Mas só que já no livro de Êxodo, e aqui e ali, tem umas coisas que ele vai ignorar. Como? Não sei quem gerou não sei quem, se casou com não sei quem, morou não sei aonde, e teve filhos e filhas, teve sei quantos anos. Passa. É um povo que eu não conheço mesmo, deixa para lá, né? Aí passa. Aí quando chega em Êxodo, um pedaço do livro de Êxodo é a montagem do tabernáculo, que Deus explica para Moisés, e tem que ter não sei quantos côvados de altura, não sei quantos côvados de largura, e as peças têm que ser assim, tem que ser. A Bíblia não é um livro que tenha gravura. É só lendo. Aí o camarada, rapaz, leitura meio aguada, ele já começa a ficar aguado aí. Aí ele passou Êxodo, aí ele vai para Levítico. Quando ele chega em Levítico, o livro de Levítico pode ser dividido em duas partes. Os sacrifícios, a primeira parte, e as festas, a segunda parte. Que o livro de Êxodo, o Egito, aliás, Deus tirou o seu povo do Egito. No livro de Êxodo, o objetivo é mostrar como foi que Deus tirou o Egito do coração do povo. Aí tem a oferta de oblação, oferta de expiação, a oferta queimada, a oferta assada, a oferta que não é assim, aqui entra, aqui vai, e tal. São coisas que não fazem parte da nossa cultura. E a pessoa não tem maturidade espiritual ainda para entender as relações daquilo ali com Cristo encarnado. Aí ela vai murchando. Aí no que murcha, aí lê Números. Irmãos, o livro de Números é um livro complicado. Porque quando ele chega no começo, tem uma contagem do povo, porque o livro de Números é por causa da contagem, do censo que tem logo no começo. Aí faz um censo, aí esse povo, no meio do livro, começa a murmurar, e toma murmurar. Aí o camarada, ao invés de ficar alegre, ele fica triste. Mas, rapaz, esse povo viu tanta coisa boa de Deus, e agora só vive murmurando, que vai ficar logo com raiva.
Como é que esse povo fica murmurando, murmurando? Aí o Senhor vai, derruba, aí pega e tal. Aí termina o livro de Êxodo, aí ele vai para Deuteronômio. Como ele não entendeu a história muito bem, ele começa a ler Deuteronômio, aí começa a dizer, oxe, eu já li isso aqui. E leu mesmo. Porque Deuteronômio é uma reafirmação que Moisés faz da lei para o povo novo, com exceção de Josué e Caleb. O resto tudinho é novo, ele tem que lembrar tudinho novamente. Aí ele vai lembrando o que aconteceu no passado. Aí o cara diz, oxe, eu já li isso aqui, eu já li isso aqui. Novo convertido. Aí quando chega no livro de Josué, meu irmão, aí no livro de Josué, Deus diz, olha, está aí a terra prometida, está vendo aí? Os cananeus, ferezeus, heteus, jebuseus, filisteus, está todo mundo lá dentro. Não é para ter pena, não, é para descer a faca mesmo. Desce a faca, é menina, é mulher, é cachorro, é gado, é para pegar todo mundo mesmo. Aí o novo convertido que está lendo isso, ele disse, oxi, o pastor prega no púlpito dizendo que Deus é amor. E como é que é esse negócio? É por isso, irmãos, que em tese não é interessante começar a ler a Bíblia de capa a capa, sendo novo na fé e sem ter um acompanhamento, sem ter alguém que oriente. Porque existem certas coisas que a pessoa só vai compreender com o tempo e com a maturidade. Então, você, nesse plano de leitura, você lê 1 João, que é uma sinopse, um resumo do cristianismo, algo que você já tem coisa prática, você já pode viver isso. Depois vai para o Evangelho de João, conhece Jesus na intimidade. Depois vai para os sinóticos, amplia mais o seu conhecimento do Senhor Jesus. Vai para Atos, conhece ali os apóstolos, a igreja, as viagens missionárias, a vida de Paulo, e agora vai se alimentar com a doutrina do aculturamento do Evangelho nas diferentes culturas, e aquilo que havia se trazido. Ou seja, a pessoa vai crescendo e ela vai se empolgando. É uma leitura empolgante. Essa é a sugestão. Eu precisava passar por aqui antes de que, no próximo mês, eu vou estar falando sobre Gálatas. Então, quando eu estiver falando aqui sobre Gálatas, os irmãos já sabem. Primeira carta, por que é que o pastor está falando a primeira carta sendo Gálatas e não Romanos? É porque a ordem, ela foi reorganizada com o objetivo de você ter um conhecimento melhor. E daqui para o final do ano, a gente vai bater essas cartas todinhas. Quando chegar lá no final do ano, que você leu as epístolas, meu irmão, glorifique a Deus, celebre ao Senhor. E eu estou aqui, irmãos, para celebrar a Deus juntamente com os irmãos. Sabe por quê? Porque a live de oração, quando a gente começou, eu comecei a live de oração lendo Salmo, porque na época o povo dizia, não, a quarentena, na minha cabeça tinha quarentena, era 40 dias. Aí eu digo, a gente vai ler um salmo por dia, 40 dias, vai dar certinho. Só que a gente já leu o salmo todinho. Depois que leu o salmo todinho, e olha que a gente passou pelo 119. Depois que a gente leu o salmo todinho, nós lemos o Novo Testamento, para a honra e glória do nome do Senhor, na live de oração, um livro por dia. Todo o Novo Testamento já foi lido, irmãos. Todo o Novo Testamento já foi lido. E eu quero compartilhar isso com os irmãos a título de celebração. Porque, irmãos, se você não consolidar a sua fé em Cristo Jesus pela palavra, você pode ser levado por ventos de doutrinas. Você precisa conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz que nós precisamos crescer em graça e em conhecimento. A graça na vivência da graça do Senhor em nossas vidas. Numa vida de oração, numa vida de frutificação pelo Espírito Santo de Deus. Na busca, na diária, é verdade. Mas do conhecimento, o conhecimento da palavra. Tem muita gente que quer crescer só na oração.
aí é levado por vento de doutrina, não conhece a palavra, não tem um senso de analisar doutrinas erradas que chegam na frente dele, ele não sabe por quê, porque simplesmente não leu, não conheceu. Agora, irmãos, o outro lado também é terrível. Tem gente que pensa que espiritualidade é só conhecer os textos da Bíblia. Conhece os textos da Bíblia de ponta a ponta, mas não sabe tomar uma decisão para a vida que preste. Conhece teologia sistemática, conhece isso, conhece aquilo, teologia bíblica, 1189 capítulos, 31.173 versículos, escrito no espaço de 1.600 anos, por 42 a 45, conhece tudo, mas não toma uma decisão na vida que preste. Por quê? Porque só cresce no conhecimento, pensando que espiritualidade é ter conhecimento. Conhecimento é importante, mas não é espiritualidade. O conhecimento que nós precisamos ter é intimidade com Deus, e as duas coisas precisam crescer juntas. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Não é à toa, irmãos, que Jesus a um grupo diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem gente que quer conhecer só o poder de Deus sem as Escrituras. O vento de doutrina vem e leva. E aqui a gente já passou por muito vento de doutrina. E a igreja tem permanecido. Sabe por quê? Porque tem firmado na palavra os passos da sua fé. Aqui a gente já viu caicai. Aqui a gente já viu dente de ouro. Aqui a gente já viu tanta coisa, irmãos. Os irmãos que são mais novos não conhecem não, mas teve uma época que o povo orava, aí dente de ouro, as restaurações de amálgama, não sei, parece que é de, né? As restaurações velhas de amálgama parecendo com ouro, assim a cor. Eita, Deus botou ouro na minha boca. Ah, que besteira. Mas essas coisas passaram. A igreja viu isso aqui tudinho acontecer. E ela permanece firme na doutrina. Muitas e muitas pessoas vão pelos ventos e tal, vai, não sei o quê. Quando é daqui a pouco, e se acaba. Porque isso é como onda. No instante se acaba, vai e volta. Aí depois que a onda se acaba, olha para um lado, olha para o outro. Eu vou para a minha igrejinha, que lá tem a palavra. É assim. A palavra permanece. Então, procure ter um envolvimento com essa palavra. Amém? Eu gostaria de orar com os irmãos em 4 coisas importantes da vida de Paulo. Essas cartas de Paulo são inspiradoras. Paulo era um homem que lutava para defender a fé em Cristo Jesus. Eu faço uma pergunta para você. Você tem conhecimento que habilite você a defender a fé que você tem em Cristo Jesus para qualquer pessoa? Se, como diz Pedro lá, se perguntar qual é a razão da esperança que está no seu coração, como é que você responde? Se alguém perguntar sobre as verdades do Evangelho para você, você tem condições hoje de dar as respostas com convicção, com clareza? Se não tem, meu irmão, em nome de Jesus, procure ter, procure alicerçar a sua fé em coisas sólidas, e não há nada mais sólido para nós cristãos do que a palavra de Deus. Segunda coisa, Paulo tinha preocupação com o desenvolvimento espiritual da igreja. Perceba que a grande maioria das cartas são cartas às igrejas, porque Paulo passava plantando igrejas, depois ele passava levantando os líderes, e as igrejas tinham problemas, ele intercedia pelos irmãos, e ele escrevia as cartas para atender aquelas demandas. Paulo tinha preocupação com os novos convertidos. Irmãos, nós precisamos ter preocupação com os novos convertidos. Eu creio, em nome de Jesus, que essa pandemia já está dando os sinais de que mais dia ou menos dia vai estar debelada. Você crê nisso? Nós temos orado por isso. E nós precisamos, irmãos, nos reorientar, ser igreja acolhedora, como sempre tem sido. É um fato. É possível na sociedade de hoje
que uma pessoa entre e saia aqui dessa igreja e ninguém interaja com ela. É um fato. Isso pode acontecer, porque a igreja ela é relativamente grande. Isso pode acontecer, mas que a gente possa ter a comunhão como um dos fatores importantes na igreja. Terceira coisa que eu gostaria de colocar para os irmãos: foco missionário. A compreensão e a vivência do Evangelho. Paulo fez viagens missionárias, levando adiante as verdades do Evangelho. Irmão, sabe qual é uma grande mola propulsora da nossa igreja? Uma grande mola propulsora dessa comunidade tem sido o ID do Senhor Jesus. Os projetos missionários, os cursilhos masculino e feminino, que são eventos ponte para a evangelização urbana. E nós precisamos orar, irmãos, porque quando essa normalidade chegar, que nós possamos estar pegando fogo mesmo, para voltar à tona toda essa dinâmica de cabeça erguida, levando o Evangelho do Senhor àquele que precisa ser restaurado em sua vida. Você crê nisso? Amém. E por último, irmãos, a preparação intencional de líderes. Paulo se importava com a liderança. Timóteo era um homem jovem que estava à frente de uma comunidade. Paulo se importou com as dores de Timóteo e escreveu para ele. Tito tinha demandas que precisava de uma orientação de Paulo. Nós precisamos orar, irmãos, pelas lideranças, pelos líderes da igreja, pelos líderes de ministério, não obstante a questão da visão, mas, sobretudo, irmãos, a operacionalização de aspectos da igreja no pós-pandemia. Que o Senhor nos prepare e que, em nome de Jesus, haja um grande reavivamento espiritual no nosso meio. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar orando. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós colocamos a nossa igreja nas Tuas mãos e nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, nos oriente. Eu quero orar, Senhor, por aquele Teu filho que está aqui conosco, que é novo convertido, que ainda está crescendo na fé. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa consolidar essa fé em bases sólidas. Que o Senhor seja o seu guia, o seu orientador, que o Teu Santo Espírito possa estar trazendo sabedoria e possa estar trazendo graça para ele poder vencer dificuldades da vida. Pai eterno e santo, nós queremos colocar nas Tuas mãos as atividades dessa igreja, a liderança. Eu oro, Senhor, pelos diáconos da igreja, oro, Senhor, pelos pastores da igreja, clamo pelo pastor Tomás, que é o pastor desta igreja. Pai eterno e santo, clamo pelos pequenos grupos, pelos ministérios, pelos líderes de ministério, pelo ministério infantil, pelo ministério de jovens, pelo ministério de adolescentes, por todos os que estão envolvidos nas atividades da igreja, os eventos ponte. Senhor, em nome de Jesus, colocamos nas Tuas mãos cursilho masculino, cursilho feminino, encontro de casais, encontro de jovens, encontro de crianças, todas as atividades que a igreja executa. Meu Pai eterno, colocamos nas Tuas mãos e te pedimos, Deus, que o Senhor dê sabedoria para o retorno, para a operacionalidade desses ministérios. Pai, eu quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor levante líderes para as igrejas que não têm pastor ainda, para as igrejas, comunidades que têm lutado, pastores como o pastor de uma igreja, que eu não me recordo agora, Senhor, que faleceu por causa da Covid e a comunidade está desassistida. Senhor, levanta alguém para aquele lugar. Pai eterno e santo, eu quero te pedir, meu Deus, pelo obreiro que está à frente de ministérios, igrejas pequenas, em cidades que são pequenas. Meu Senhor, sê com ele, abençoa ele e que ele seja luz do Teu Evangelho ali naquele lugar. Reforça, restaura. Pai eterno e santo, eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, pela missão Braços Abertos. Eu quero clamar, meu Deus, pela ação social da igreja. Eu quero te pedir, meu Deus, pela parte de som, pela parte de mídia. Abençoa, Senhor, cada um desses irmãos, que todos os cultos têm andado por aqui, o pessoal do apoio administrativo, a nossa secretária, a cada um dos irmãos que tem vindo aqui, tem demonstrado a sua fé,
meu Pai, e a sua fidelidade a esta comunidade, Pai eterno e santo, pelos irmãos que prestigiam o Senhor, que cultuam a Ti pela internet também. Colocamos essa comunidade nas Tuas mãos e oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês e vocês tenham uma semana de paz e de vitória no nome de Jesus.